No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 23 é interpretado por Kardec com uma percepção e visão muito interessante. Porque no capítulo 23, Kardec avalia algumas assertivas de Jesus que são, no mínimo, estranhas. Por isso, o título do capítulo é Moral Estranha. Entre essa questão da estranheza nas colocações de Jesus, estão como, por exemplo, aquele que não odiar seu pai e sua mãe não é digno de mim. Deixai os mortos enterrarem os seus mortos. A palavra odiar, que está inserida na mensagem de Jesus, é questionada por Kardec. E ele diz logo na introdução do capítulo 23, há coisas que com certeza podemos corroborar como sendo palavras de Jesus. Outras, talvez o fosse. Mas diz Kardec que em função das várias traduções dos testamentos que somente foram escritos após o desencarne de Jesus, alguns deles, inclusive, escritos 70 anos depois, e nas traduções do hebraico para o grego e depois para a língua latina, algo talvez tenha se perdido. Por isso, no capítulo 23, Kardec diz que é uma moral estranha. Mas ele não abre mão de interpretar a essência da informação. E a essência da informação de Jesus, quando ele diz que aquele que não odiar ao seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu irmão, não será digno do reino dos céus. Quando ele diz da necessidade de quebra de roteiros de vida, de ideologia de vida e de mudança integral de paradigmas, que são verdades pessoais, quando Jesus diz isso, é porque a mensagem do Evangelho, ela é, acima de tudo, transformadora. A mensagem de Jesus visa tirar nós, seres humanos, do lugar comum, da nossa maneira de viver, e nos introduzir em uma nova ideologia de vida. Jesus, há 2000 anos, não vem à humanidade para inovar nada. Muito pelo contrário, ele vem enfatizar a lei. Quando diz, eu não vim destruir a lei, mas sim fazê-la cumprir. E que lei é essa que Jesus se propõe a fazer cumprir? São os 10 mandamentos de Moisés, que é a chamada as leis de Deus. Então a mensagem do Evangelho busca tirar o ser humano, ou seja, nós, do lugar comum e nos colocar em um ponto de opção de vida norteado pelas leis de Deus, que é a consonância dos 10 mandamentos. Mas se eu perguntar aqui, inclusive para mim, se nós sabemos de cor os 10 mandamentos, a resposta será qual? Não sabemos. Por quê? Porque caiu no desuso. Outro dia,
eu caminhando pelo centro da cidade, aliás, eu adoro andar pela cidade, para ver as pessoas, para falar com as pessoas, para escutar as pessoas, porque isso agrega ao meu trabalho profissional. E me dei conta que na nossa Praça Ari Coelho, no centro de nossa cidade de Campo Grande, tem ali um monumento. Vocês sabem qual é? Dentro da Praça Ari Coelho, qual é o monumento que está ali, logo na entrada da Rua 13? Qual é? Os 10 mandamentos. Existem lá 2 pedras de mármore contendo os 10 mandamentos. E aquele monumento está roto, encardido, e como eu, a maioria das pessoas não para lê-lo. Mas vamos nos ater ao primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Esse nós sabemos, não é isso? E esse mandamento, interpretado por Jesus, é complementado na seguinte situação: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A moral estranha proposta por Jesus, que significa ruptura, cisão, é a ruptura de um comportamento arcaico para um novo comportamento. Até a época do Cristo, a humanidade ocidental sempre pontuou a sua ideologia pela essência do materialismo. As coisas do mundo tiveram para a humanidade até aquele momento uma importância grandiosa. Com Jesus surge uma nova filosofia, é a chamada filosofia da espiritualidade do homem. Passam-se os séculos e, como Jesus havia asseverado, rogaria a Deus que nos enviasse um Consolador, aquele que complementaria a sua mensagem, que falaria daquilo que ele não pôde falar. Surge então a doutrina dos espíritos, mais conhecida como Espiritismo, que, como Jesus veio fazer cumprir a lei de Moisés, a doutrina veio para aclarar a mensagem de Jesus. Por isso, no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha, Kardec analisa a importância da compreensão da essência dos ensinos de Jesus. Com a doutrina espírita, é escancarado para a humanidade que não mais existe espaço para uma vida atrelada ao materialismo, pois a doutrina vem resgatar o espírito do corpo. O grande trabalho da doutrina espírita é tornar a humanidade mais espiritualizada, é provocar na humanidade a vontade, o desejo, a intenção sincera de viver uma vida de uma maneira diferente e melhor. Estamos já em pleno século XXI. A mensagem de Jesus caminha pelo mundo há mais de 20 séculos. A mensagem espírita conosco está há não mais do que 200 anos. E o mundo, e nós somos o mundo, ainda ouvimos as palavras do Cristo
e não as compreendemos como deveríamos compreender, porque ainda hoje a matéria sobrepuja em nós o Espírito. Diante disso, como a mensagem do Cristo é a quebra de paradigmas, e a da doutrina espírita é nos conduzir para um novo caminho em humanidade, e como nós não podemos, em hipótese alguma, exigir do outro qualquer tipo de comportamento, resta-nos, na essência, pensar nos nossos comportamentos. Aí está o segredo da mensagem libertadora do Cristo e da mensagem iluminadora da doutrina espírita. É permitir que cada um de nós faça a sua própria análise, a sua própria compreensão e a sua própria tomada de decisão para a sua vida escorada nas mensagens e nas informações que tanto o Evangelho do Cristo quanto a mensagem dos Espíritos nos oferece. Diz Jesus: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Em outro momento, diz que são túmulos caiados de branco, mas cheios de podridão por dentro. E ainda, certa feita, um jovem que o houvera escutado numa pregação no monte, procura Jesus no entardecer. E varando a multidão, este jovem, aproximando-se de Jesus, lhe pergunta: Mestre, que preciso fazer para tomar posse deste reino que tanto assevera? Jesus, olhando para ele, lhe dá a seguinte resposta: ama a Deus sobre todas as coisas. Não matarás, não roubarás. E Jesus cita um a um os 10 mandamentos. E aquele jovem hebreu que era, seguidor da ideologia religiosa do templo sagrado de Salomão, diz assim: Senhor, isso eu já o faço desde a minha meninice. Jesus, então, percebendo que aquele jovem que durante longo tempo estudara a mensagem de Moisés, mas não compreendera a essência, lhe diz então vá, vende tudo o que tem, entrega o produto da venda a quem não tem, negue a si próprio, lança a mão da tua cruz e segue-me. O jovem, percebendo que aquilo que Jesus pedia era muito grande, retira-se em silêncio. Maria Dolores, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, de maneira poética narra a sucessão deste fato. Diz que aquele jovem, no dia posterior, sendo alguém de grandes posses, participa de uma corrida de bigas e, em alta velocidade, não conseguindo controlar, o animal que puxava o seu veículo descontrola, é arremessado para fora e desencarna de maneira imediata. Diz Maria Dolores que Jesus, portador da presciência dos espíritos perfeitos, talvez tivesse percebido que aquele jovem estava no fim da sua existência
e deu a ele a oportunidade de retornar à pátria espiritual em condição melhor. Por isso lhe disse: vende tudo o que tem, porque nada do mundo será levado contigo. Mas não bastaria apenas vender e ficar com o dinheiro. Era primordial que aquele jovem aprendesse o que é a caridade. Por isso Jesus lhe diz: após a venda, pega todo o produto e dá a quem não tem. Vá à origem do mal, vá à origem da pobreza, vá à origem da carestia e abra mão daquilo que ilusoriamente é teu. Depois de feito isso, quando nada mais tiver que lhe prenda a matéria, negue ainda a si próprio. Negue suas paixões, suas vaidades, suas crenças. Negue a sua ideologia, quebre os seus paradigmas. Mas pegue a sua cruz e segue-me. O jovem não entendeu, sucumbiu, segundo Maria Dolores, e somente a espiritualidade sabe o que com ele ocorrera. A moral estranha de Jesus, contida na filosofia daquele que quiser seguir a mim, deve abrir mão de tudo. É uma moral de difícil interpretação. Mas se aliarmos essa colocação do Mestre, a invocação que ele faz ao jovem rico, e trazermos isso para a nossa existência, quando reencarnados que somos, chegaríamos ao ponto de nos permitir escutar Jesus a nos dizer: vai e vende tudo o que você tem. Dá a quem não tem. Nega a si próprio e lança mão da tua cruz e segue-me. O momento atual, em pleno século XXI, cremos que tal atitude de despojamento das coisas da matéria não são mais necessárias, porque a atualidade não necessita mais de mártires como necessitou no passado. Lembrando que os mártires foram aqueles que se imolaram, que ofereceram a própria vida por um ideal. E com a doação da sua vida, o ideal cada vez mais foi fortalecido. Hoje, talvez, Jesus nos peça um pouco menos. De não abrir mão de tudo, porque estamos no mundo e, segundo ele, devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas não deveríamos nos preocupar em demasia como nos preocupamos com as coisas da matéria. Não nos preocuparmos em demasia com a motivação pela coisa. Qual de nós não almeja, por exemplo, um celular melhor? Outro dia, estávamos realizando um trabalho e aí falávamos sobre o avanço da tecnologia e citava o avanço da tecnologia da telefonia celular. E disse ao grupo: quem quer ganhar um celular agora? Todos levantaram a mão. Então eu peguei um antigo aparelho da Motorola, um StarTAC. Lembram do StarTAC? Aquele tijolar
mais conhecido como arma branca, que para ser utilizado deveria vir junto com um acessório chamado a capanga. Lembra a capanga que o homem usava do lado? Eu usei no passado, era o máximo. Hoje eu vejo fotos antigas e vejo como eu era ridículo, mas tudo bem. Então uma jovem que ali estava disse assim: ah, não! Um desses eu não quero, porque eu quero agora o iPhone X. Eu falei, é o 10? Ela falou, não, é o X. Ah, sim. Quanto esse aparelho? Na época, no ano passado, ainda não estava lançado, mas se falava algo em torno de R$4.000. Tenho certeza que alguns aqui devem ter no seu bolso um verdadeiro microcomputador poderoso que vale muito mais do que o salário que alguns trabalhadores ganham todo mês. Quando nós almejamos a coisa e adquirimos algo poderoso como um smartphone desses galácticos, quando surge um novo lançamento, parece que toda aquela tecnologia perdeu seu valor. E aí queremos algo mais. E não percebemos que o lançamento de daqui a 2 meses, a indústria já conhece há 20 anos. E ela, estrategicamente, vai lançando os seus produtos gradativamente, enfatizando em cada um de nós a vontade, o desejo, a gana de querer muito aquilo que pouco valor tem. As coisas da matéria são necessárias para a manutenção e sustentação da vida. Não estou aqui querendo dizer que não é justo e válido adquirirmos uma roupa de bom corte, um sapato que calce bem e seja confortável, pois não existe nada pior do que calçar sapato apertado. Vocês mulheres sabem muito bem o que é isso, não é? Sabe, existe algo mais desconfortável do que vestido de festa? Vocês mulheres sabem como é, né? Já ouviram falar de um negócio chamado corselet? Algumas mulheres olharam para mim e fizeram assim, eu sei. É tortura da Idade Média, não é? Se vocês pesquisarem os equipamentos de tortura da Idade Média e da Inquisição, há algo parecido com um corselet, mais conhecido como corpete, e cujo nome comercial é macaquinho yoga. Ah, vocês agora sabem o que é. Então, é um pedaço de couro com 80 tiras, de um tecido indestrutível, que deve ser amarrado a cada tira com um nó cego. E à medida que ela é amarrada, todos os tecidos são reordenados. Não antes, sem realizar uma reordenação dos órgãos internos. Então aquela gordurinha milagrosamente sobe e faz parte do busto. E o corselet permite que a mulher que usa o manequim 42 entre naquele vestido tubinho número 38 para ir para a festa e calça aquela sandália salto-agulha número 12, vermelha, para encantar e causar, mas não aproveita a festa. Primeiro, porque não pode respirar. Segundo, porque andar com aquela sandália só se for uma descendente de um flamingo. Terceiro, se comer mais do que 2 azeitonas, a barriga incha. Então, fica controlando a hora, perturbando o marido para ir embora e ele curtindo a festa, comendo todas, bebendo todas, dançando todas, e inclusive menudo. Não se reprima, não se reprima. Há algo mais desconfortável do que roupa que aperta,
de que calçado que machuca. Então não estamos dizendo que abrir mão das coisas da matéria seja não ter o direito de adquirir aquilo que trabalhamos para ter. É meritório. Senão seríamos todos verdadeiros dandies, ou um verdadeiro Gandhi, na ampla acepção do sinônimo da palavra do que seja o exercício do amor. Porém, a mensagem de Jesus na moral estranha, da quebra de modelos e paradigmas, reverberada na doutrina dos espíritos, que vem combater o materialismo e enfatizar a espiritualidade no ser humano. Essa moral estranha venha nos dizer até quando ainda iremos sustentar a nossa postura de vida nos velhos hábitos, nos velhos chavões, de que as coisas da matéria são mais importantes do que as coisas da alma. Não há mais tempo para que fiquemos brincando com as leis de Deus no nosso processo evolutivo. Muito se fala que a Terra está às portas do mundo de regeneração. E este novo mundo é um mundo de novo modelo comportamental. É um mundo onde a materialidade não sobrepujará a espiritualidade, mas somente estará em condições de viver neste mundo regenerado aquele que compreender que a moral estranha do Evangelho é a mudança de conceito, de vida, de conduta existencial. Até quando nós, que assumimos o título de espíritas, até quando nós iremos negociar com Deus, acreditando que temos todo o tempo do mundo para mudar os nossos paradigmas e os nossos modelos? Não há muito mais tempo. Então, quando diz Jesus, aquele que quiser vir após mim, negue a si próprio, lança a mão da tua cruz de cada dia e segue-me. É uma convocação semelhante a um general que convoca os seus soldados para o bom combate, para o combate do bem, para o combate da transformação, para o combate entre a luz e as trevas, sabendo que somente haverá um vitorioso nesse combate, e sempre será a luz. Jesus clama por nós, os espíritos desencarnados, na condição de nossos amigos espirituais, mentores espirituais, líderes da humanidade, contam conosco. Nós fazemos parte das fileiras do exército do amor. Mas o exército do amor não odeia. O exército do amor não aguarda que as coisas aconteçam. O exército do amor faz acontecer. Recordando quando Jesus, olhando profundamente nos olhos do jovem rico, percebendo que ele teria pouco tempo de vida, lhe diz: ó, meu jovem, aproveita essa oportunidade. Da mesma maneira que ele fizera quando estava crucificado, entre os dois ladrões, Dimas e Gestas, o bom e o mau ladrão, segundo as Escrituras. E quando Dimas lhe diz: Senhor,
Sei que tu és bom. Sei que aqui estás de maneira injusta. Então, para onde fores, se possível, reserva para mim um lugar a teu lado. E Jesus, percebendo naquele espírito que também sofria, que ali estava justamente crucificado pela lei dos homens, ele percebe naquele homem o desejo sincero da transformação. Então lhe diz: aguarda, em breve estaremos juntos. Imaginemos que sejamos nós com a nossa própria cruz, trocando olhares com Cristo, aquele olhar profundo que invade os recônditos mais escondidos de nossa alma. E ele nos diz: tranquiliza-te, suporta a cruz, que em breve estaremos juntos, pois a verdadeira vida é a vida imortal do Espírito. Assim, que possamos sair desta noite aqui, refletindo sobre esta moral estranha de Jesus, que de estranha, na verdade, nada tem, mas o que ela traz consigo é um chamamento, um alerta de mudança de conduta moral, de mudança de filosofia e ideologia de vida. Que Jesus nos abençoe.